Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema histórico bem denso, né? A relação entre Lenin e Stalin. Isso. Temos aqui um material, fontes baseadas em documentos, pesquisas, que discutem muito isso. Stalin foi uma ruptura ou, na verdade, uma continuação do que Lenin começou? Principalmente quando a gente fala de terror e daquela fome terrível. Exatamente. O foco é tentar entender esses argumentos sobre continuidade. Será que a ideologia, as políticas do Lenin, abriram esse caminho porque o Stalin fez depois? Incluindo, claro, o Holodomor, essa fome devastadora na Ucrânia. Certo. Vamos ver o que essas fontes indicam. Legal. Então, por onde a gente começa a desemaranhar isso? Uma ideia que parece forte nas fontes é que o terror, as bases dele, já estavam lá com Lenin. Não foi algo que o Stalin inventou do zero. Sim, essa é uma linha bem importante que aparece. Um historiador citado, Klevniuk, por exemplo, ele descreve um Stalin que no começo era até mais, digamos, moderado. Mas teria sido o radicalismo do próprio Lenin, sabe? Aquela coisa de rejeitar o meio termo, buscar o poder total, que acabou influenciando ele. Quer dizer, o Lenin já usava essa mão mais pesada dentro do partido contra quem discordasse. Tipo isso? Exato. Outras fontes citam isso também. Os expurgos que Lenin promoveu contra membros do partido, contra intelectuais, como um modelo mesmo para o que o Stalin faria. Entendi. E tem a questão da definição de inimigo do povo, né? Era uma definição, assim, super elástica. Podia ser um opositor político, claro, mas, sei lá, até um trabalhador que eles considerassem ocioso. Nossa. Essa flexibilidade toda, como alguns autores apontam, tipo James Ryan, facilitava demais a repressão, né? Para Lenin, a violência era uma ferramenta necessária para a revolução. Isso dá uma outra perspectiva, né? Porque a ideia de continuidade, então, sugere que o Stalin talvez não tenha sido um desvio tão radical assim. Mas alguém que meio que levou adiante o que já estava ali. Exatamente. O próprio Klevniuk argumenta isso, que Stalin percebeu que o radicalismo do Lenin era, na verdade, vantajoso para a carreira dele, para sua própria ascensão. Faz sentido. E segundo outra historiadora citada, Sheila Fitzpatrick, as táticas de expurgo que os dois usaram eram bem parecidas. E essa conexão vai até a Grande Fome, o Holodomor, então. Sim, fica ainda mais clara aí. As fontes apontam muito para a coletivização forçada. Aquela que tirava a terra dos camponeses, né? Isso, que obrigava a inocrigar tudo para o Estado, como a causa central da fome. E essa política, segundo nomes como Volkogonov, ela tinha raízes na guerra que o próprio Lenin já fazia contra o campesinato. Nossa, então vem de antes mesmo. Vem de antes. Aí tem um debate grande que as fontes mostram se a fome foi um genocídio intencional contra os ucranianos, que é a visão do Graziòsi e do Lenkin, ou se foi o resultado de políticas brutais e uma negligência criminosa, assim, gigantesca. Essa é mais a visão de pesquisadores como Ellman, Davis e Whitcraft. Mas e aquelas justificativas que a gente ouve às vezes? Ah, foi o clima, foi sabotagem dos kulaks, os camponeses mais ricos. Então, as fontes que a gente está vendo aqui são bem críticas com essas explicações. Davis, Whitcraft e Naumenko, eles argumentam que as políticas soviéticas, principalmente a coletivização, foram um fator decisivo, muito mais que o clima. Entendi. E essa ideia de sabotagem geral dos kulaks, o Whitcraft descreve como propaganda mesmo. Até porque, ele diz, essa classe já tinha sido praticamente eliminada antes da fome chegar no auge. Então a culpa recai mais sobre a política implementada mesmo. É o que essas fontes sugerem, sim. Elas também mencionam que o governo soviético escondeu a situação de propósito, recusou ajuda de fora, e a brutalidade no campo era extrema. Tem relatos horríveis documentados por Davis e Whitcraft, até de canibalismo. Pesado. Juntando tudo isso, então, a base leninista, a continuidade das táticas, o exemplo da fome. Qual é o quadro geral que essas fontes pintam dessa relação Lenin-Stalin? Olha, o quadro que predomina aqui é que o regime de Stalin, com todo aquele terror, a violência em massa, foi, em grande parte, uma expansão, uma intensificação do sistema que o Lenin começou a construir. Uma intensificação. Exato. Historiadores como Ryan, Pipes, Gileilari, eles são citados reforçando isso. As ferramentas do terror, a ditadura de partido único, a própria ideologia que justificava a violência, tudo isso já estava sendo desenvolvido lá na era de Lenin. Isso bate de frente com aquela narrativa que surgiu depois, né? Do bom Lenin que foi traído pelo mau Stalin. Com certeza, desafia bastante essa visão.
A análise dessas fontes sugere uma linha bem mais direta e bem mais sombria, ligando as políticas e a visão do Lenin com as atrocidades do Stalin. Apresenta o stalinismo menos como um desvio e mais como uma consequência intensificada. Uma perspectiva dura, sem dúvida, mas que parece emergir com clareza dessas fontes que a gente viu. E deixa uma reflexão importante para a gente, né? Se essa interpretação histórica da continuidade estiver correta e a gente vê como a violência foi justificada lá atrás, em nome de um suposto bem maior, como que isso pode ajudar a gente a analisar, talvez, movimentos ou ideologias hoje que usam justificativas parecidas para ações radicais? Fica aí para pensar.